Ao longo de 2020, a insegurança alimentar e a fome aumentou muito no Brasil. Os dados mais recentes que a gente tinha eram dados da pesquisa de orçamento familiar que o IBGE divulga com regularidade, só que eram dados de 2018. Então, a gente tinha aí um gap de 2 anos sem saber como estava a questão da fome e da segurança alimentar no país. E o cenário é bastante triste, porque em 2018 a gente tinha 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O ano passado, com a situação da pandemia, a gente chegou ao número de 19 milhões de pessoas passando fome. É praticamente o dobro de pessoas num período de 2 anos. Fome é o que a gente chama tecnicamente de insegurança alimentar grave. E o que é isso? A insegurança alimentar grave é quando uma pessoa ou uma família não tem condições de acesso aos alimentos de maneira cotidiana e regular, e de uma maneira grave no sentido de que talvez a pessoa não consiga comer nem todo dia. Nossa, Né? não é que ela está pulando uma refeição, ela está pulando talvez um dia inteiro de refeição. Exatamente. Ou muitas vezes, como a pesquisa é feita a partir dos domicílios, você tem uma família com 5 pessoas, 2 adultos e 3 crianças. As crianças comem, os adultos não. Isso é um nível de insegurança alimentar grave, que aquele domicílio está em situação de fome, porque o conjunto das pessoas que moram naquela casa não tenham acesso ao alimento de maneira regular, segura e alimentos de qualidade. Você precisa conseguir ter acesso à comida sem que isso prejudique as outras contas que você tem para pagar, por exemplo. Existe um jeito popular de falar das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, que muitas vezes a pessoa vende o almoço para comprar o jantar. Então é isso, é uma situação de não saber mesmo se você vai ter alimento suficiente para sua família, para aquilo que a gente entende que são as 3 refeições principais: café da manhã, almoço e jantar, para que as crianças possam estudar com qualidade, os adultos possam trabalhar com qualidade, com disposição, sem ficar preocupado se paga o aluguel ou compra o arroz e feijão da semana. Essa é o jeito mais prático que a gente pode pensar, por exemplo, a insegurança alimentar. A fome vem aumentando no Brasil. Então, um grande marco para o país foi 2014, que a gente saiu do mapa da fome, que é um monitoramento que a Organização das Nações Unidas faz a partir da FAO. A partir daí, a gente tinha menos de 3% da população em situação de fome, o que é considerado erradicação, abaixo de 3%. Só que, no nosso caso, isso ainda eram 5 milhões de pessoas. E, a partir de 2015, a gente vem acompanhando que a fome vinha aumentando no país. E quando saiu o dado da POF de 2018, aí isso ficou muito claro. Inclusive, há uma expectativa muito grande que, já com os dados de 2018, o Brasil voltasse para o mapa da fome. Porque um dos critérios do mapa da fome é que é 5% da população. E 10 milhões de pessoas em 2018 já estava no patamar de 5% da população. Independente da pandemia. Independente da pandemia, porque era 2018, era em virtude de crise econômica mesmo. Infelizmente, a fome, como os diferentes tipos de violação de direitos que a gente tem no Brasil, tem cara e tem endereço. E tem endereço regional e tem CEP. Então, a gente sabe
que existe uma desigualdade de gênero e raça na situação da fome e de insegurança alimentar. Então, além dessa pesquisa ter trazido que 116 milhões de pessoas no Brasil viviam com algum tipo de insegurança alimentar, a pesquisa também trouxe que a gente tem 19 milhões de pessoas efetivamente passando fome, que é essa insegurança alimentar grave. A gente tem também que 11% dos lares chefiados por mulheres também enfrentam, no mínimo, insegurança alimentar moderada, né? Que não chega a ser o nível mais grave de insegurança alimentar e fome, mas estão bem próximos disso, ou estavam bem próximos disso no final de 2020. Quando a gente olha para os domicílios onde a pessoa de referência são homens, esses dados caem para 7,7% dos domicílios onde tem fome e outros 7,7% que estão em insegurança alimentar moderada. Então, quando os lares são chefiados por mulheres, a situação de insegurança alimentar é mais grave do que quando é chefiado por homens. E a gente também tem uma diferença entre pessoas brancas e pessoas negras. Então, a insegurança alimentar grave, ela está em 10% dos domicílios de pessoas pretas ou pardas, pessoas negras, e apenas em 7,5% dos domicílios de pessoas brancas. E a insegurança alimentar moderada, que é esse segundo estágio, também tem essa diferença, 13,7% para pessoas negras contra 8,9% para pessoas pardas. A gente sabe que se é uma casa chefiada por uma mulher preta, ela com certeza tem grandes chances de aquela família estar passando fome, ao passo que se for de um homem branco também tem essa chance, mas ela é bem menor, né? Assim. Ela é bem menor. E se a gente pensar, por exemplo, trazendo para a realidade da pandemia, a quantidade de mulheres negras que trabalhavam como empregadas domésticas, faxineiras, no setor de serviços, no setor de beleza, tudo que foi fechado e que até hoje não voltou a funcionar nem minimamente perto do necessário. Então, essas mulheres perderam a renda da noite para o dia, e aí, consequentemente, as suas famílias também. E as desigualdades regionais, que já são tão conhecidas no Brasil e dos brasileiros, também se repetem em relação à fome. Então, a gente tem 18% dos domicílios no Norte e 13,8% dos domicílios no Nordeste em situação de fome, enquanto que as demais regiões não chegam nem a 7%. E a média nacional é 9%. Então, na região Norte é o dobro da média nacional e da região Nordeste é mais do que 50% acima da média nacional. Do ponto de vista individual, o que eu, pessoa física, Maitê, posso fazer? No começo da pandemia, o ano passado, a gente viu, de fato, uma explosão de solidariedade no país. A quantidade de doações, tanto de pessoas físicas quanto de empresas, para diferentes setores e diferentes necessidades que a gente tinha no país. A partir de setembro, essa onda começou a diminuir, e agora, com a volta dessa segunda onda e com todas as características mais perversas que essa segunda onda tem, de maior contaminação, do nosso sistema de saúde estar em colapso, de toda a dificuldade de novo, a gente ter que estar nas medidas de distanciamento, de quarentena e tudo mais, a gente sabe que muitas famílias perderam renda, então a capacidade de doar também está menor, mas é muito importante que a gente renove esse sentimento de solidariedade e que a gente ajude na medida do que a gente pode fazer de fato. A gente está num cenário onde qualquer quantidade é uma quantidade importante. É muita gente passando fome no país. A gente participa
junto com a Coalizão Negra por Direitos, que lidera um conjunto de organizações, da campanha Se Tem Gente com Fome, Dá de Comer. Então, vocês podem fazer a doação tanto pelo site da campanha, que é temgentecomfome.com.br, como pelo site da Oxfam Brasil. A doação pode ser feita por meio de cartão de crédito, crédito em conta corrente ou Pix, para quem não tem cartão de crédito. Essas informações também estão disponíveis no site. O objetivo da campanha é apoiar 223 mil famílias em todo o território nacional. E a gente, para isso, tem uma meta ousada de captação que vai para mais de 100 milhões de reais. Então, para quem puder, tiver em condições de fazer essa doação, é muito importante para que a gente consiga atingir o maior número de famílias possível em todo o país mesmo.